Queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Amém. Quero convidá-los a abrir o texto sagrado, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós faremos uma leitura do verso 25 ao verso 29. Verso 25 ao verso 29. A nossa exposição, na verdade, nesta noite, ela será do verso 25 ao verso 37. Nesse primeiro momento nós vamos ler até o 29. Será a primeira parte da nossa exposição. E no decorrer da nossa pregação, da nossa exposição, nós leremos do 30 ao 37. Esse será o texto que nós iremos expor para a amada igreja nesta noite. Amém? Lucas 10, a partir do verso 25, a palavra de Deus diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? O que está escrito na lei? Como você a entende? Verso 27. A isto ele respondeu, abre aspas, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Fecha aspas. E, abre aspas, ame o seu próximo, como você ama a si mesmo, fecha aspas. Verso 28. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Até aqui o verso 29, fiquemos com nossas Bíblias abertas e vamos orar um pouco mais, rogando pela graça do Senhor. Amado Cristo, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta noite, Senhor, por este culto solene, tão precioso na Tua presença. Ó Deus, muito obrigado pela oração dos meus irmãos, pela oração do pastor Rony. E nós rogamos a Ti, Senhor, para que o Teu Santo Espírito nos conceda toda iluminação, toda graça necessária, Senhor, para que, sobretudo, possamos expor a Tua palavra de forma fiel. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, Senhor, pelo santo e excelso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto, no meu modo de ver, entre as parábolas de Jesus, uma daquelas parábolas aquela parábola que ela nos possibilita reflexões muito pontuais, assim como outras também, ou como toda a palavra de Deus de uma forma geral. O que me chama a atenção em parábolas é porque, na verdade, é muito interessante a maneira, e partindo do pressuposto de Jesus, como autor dessas parábolas, como Jesus é muito laborioso, como ele é muito persuasivo, didático, estratégico. E eu quero pensar com os irmãos, sobretudo, qual a intenção de Jesus a contar essa parábola, que inclusive nós ainda vamos lê-la. Qual é o propósito de Cristo, sobretudo nesta cena, nesse episódio? Nós estamos aqui numa cena bem interessante, uma cena inclusive que no ministério de Jesus ela foi bastante comum, um momento em que algum fariseu, algum intérprete da lei, algum doutor da lei, tinha como objetivo principal colocar Jesus à prova. Nós temos isso em muitos episódios narrados pelos evangelistas. E aqui me chama muito a atenção a maneira como Jesus responde a esse intérprete da lei, a maneira como Jesus, inclusive, apresenta, diante da narrativa que ele conta, argumentos muito pontuais, diga-se de passagem,
para explicar para esse intérprete da lei, para que ele entenda quem é o seu próximo, ou quem deve ser o seu próximo. E ao mesmo tempo, é interessante a gente pensar, irmãos, como essa parábola, como essa cena pode nos possibilitar reflexões para a nossa vida prática. Então nós vamos pensar sobre a intenção de Jesus no discurso dessa parábola. Eu quero como objetivo também, juntamente com os irmãos, compreender a partir da narrativa dessa parábola, quem de fato Cristo nos ensina, quem é o nosso próximo. E sobretudo é importante também, dentro desse processo, que a gente possa contextualizar a relação da lei, a questão da salvação, que são temas centrais aqui. A salvação, ela é um tema central aqui também. Não só a salvação, mas a gente pensar também a maneira como nós devemos interpretar a nossa praxis cristã, de uma forma mais didática, a nossa prática cristã, a nossa vida cristã. Esse texto, para mim, ele traz evidências muito categóricas sobre a maneira como a gente deve construir uma cosmovisão cristã. Sobretudo, não apenas numa perspectiva teológica, mas sobretudo numa perspectiva prática. Muito bem. Para início, irmãos, o que eu quero colocar como introdução aqui, pensando nesse texto? Em primeiro lugar, nós não podemos olhar para esse texto pensando apenas que nós podemos interpretar essa parábola como uma recomendação formal de obras de Cristo. Jesus não está ensinando aqui, nem colocando aqui para nós uma espécie de modelo de obras. Não é esse o objetivo de Jesus aqui. É um equívoco a gente olhar para essa parábola e pensar apenas na questão das obras. E às vezes nós somos levados a pensar de uma forma errônea nessa perspectiva. Na verdade, este é um texto que nos evidencia claramente que há da parte de Jesus aqui um repúdio às obras como meio para a salvação. Então nós não podemos pensar dessa maneira acerca da salvação, até porque nós sabemos muito bem que a salvação se dá por meio da fé. É um ato gracioso de Deus. Mas é interessante a gente pensar, e eu quero nesse primeiro momento da exposição que os irmãos olhem para esse texto na perspectiva do intérprete da lei. Vamos olhar para esse texto na perspectiva dele. Na perspectiva do doutor da lei aqui no texto. E o que nós analisamos no primeiro momento? Vamos para o texto. Verso 25, vamos relê-lo. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Irmãos, primeiro momento eu quero pensar nessa pergunta. Nesta pergunta, no nosso modo de ver aqui, nós já percebemos que é muito perceptível por parte do intérprete da lei que ele estava equivocado sobre a lei de Deus. É muito notório isso. Leandro, como é que a gente evidencia isso? Em primeiro lugar, a pergunta dele, ele diz: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Na perspectiva do intérprete da lei, ele pergunta a Jesus, e a pergunta dele implica que na compreensão dele, a salvação se dá, ou herdar a vida eterna se dá, numa perspectiva de realização de obras. O verbo aqui é o que eu farei. O verbo aqui aponta para um futuro. Na perspectiva do intérprete da lei, o que eu vou fazer, Senhor? É claro que nós temos aqui uma compreensão muito equivocada sobre a lei de Deus. Usando uma expressão do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele usa uma alegoria que para mim eu acho que ela é muito didática, que ele fala que a lei de Deus, ela era uma espécie de placa, usando essa imagem,
que apontava o caminho que o homem deveria seguir. Mas a placa em si não é a própria lei. Me parece aqui que, na perspectiva do intérprete da lei, ele entende herdar a vida eterna nessa perspectiva. Ele entende que a vida eterna é uma conquista pelas obras. Ele entende que a vida eterna é uma conquista por méritos dele. Há um equívoco aqui da parte dele. Ele não compreende a vida eterna como uma oferta por meio da graça de Deus. Porque nós sabemos, categoricamente, que a salvação não é um merecimento humano. Meus queridos irmãos, o que nós podemos aplicar, ou que pelo menos eu aprendo no primeiro momento, numa pergunta como essa do intérprete da lei? Pode parecer que não. Mas ainda existem, da parte de muitas pessoas que congregam em diferentes comunidades, que estão espalhadas por todo o mundo, no contexto evangélico, que elas possuem uma interpretação errônea da salvação. Elas não possuem ainda uma compreensão esclarecida sobre salvação. Elas entendem que a salvação é por mérito dela, por cumprimento de religiosidade dela, por algum cumprimento de algum tipo de rudimento religioso, prática religiosa, ofício doutrinário. E não, ela está equivocada. Da mesma maneira, olha como isso aqui é interessante, que um intérprete da lei, veja, Lucas nos diz que esse homem era um intérprete da lei. Dadas suas devidas analogias, era como se estivéssemos falando de alguém que fosse, na sua época, da melhor formação teológica sobre a lei possível. Doutor da lei. Certamente um ávido leitor da lei de Moisés, conhecedor dessa lei. Intérprete dela, não era qualquer pessoa que estava provando Cristo. O que nós aprendemos sobre isso? Meus queridos irmãos, pode parecer que não. Eu sou levado a crer que uma boa teologia, sobretudo uma teologia saudável, ela pode pavimentar sua compreensão sobre a cosmovisão de fé e salvação. Eu não tenho dúvidas disso. Mas pessoas podem ter recebido um excelente ensino teológico, pessoas podem ter recebido um excelente ensino doutrinário e ainda ter compreensões equivocadas da fé. Pessoas podem estar em comunidades genuinamente evangélicas, que são lideradas por homens que orientam muito bem, que pregam o melhor possível o evangelho, que ensinam o melhor possível o evangelho, que apresentam uma teologia robusta e saudável, e nessas comunidades podem estar pessoas equivocadas sobre a fé. Isso é muito claro para mim aqui. É importante ressaltar que, sobretudo na contemporaneidade, nós não estamos imunes a compreensões teológicas equivocadas. Pelo contrário, na verdade. É importante dizer que há segmentos religiosos que se denominam como evangélicos. Eles se nominalizam como evangélicos, eles não são evangélicos. Mas que eles apresentam uma compreensão muito equivocada sobre justificação, sobre graça, sobre palavra de Deus. Negam a doutrina, negam a soberania de Deus. E são pontos centrais que, de acordo com a palavra de Deus nos assevera, são inegociáveis para a fé. Isso me chama muita atenção. Me chama muito mais atenção ainda como é que Jesus responde. O Senhor Jesus, eu acho muito interessante as estratégias retóricas de Jesus. Não é à toa que nos evangelhos, textos que eu sou muito fisgado, são textos que são os diálogos de Jesus. Aqui nós temos um exemplo.
Sabendo Jesus que ele estava falando com o intérprete da lei, ora, o intérprete da lei me perguntando sobre como eu herdar a vida eterna. O que Jesus faz? Jesus devolve uma pergunta para ele. Isso é uma estratégia retórica. Olha o que Jesus diz. O que está escrito na lei? O que está escrito na lei, perdão. Como você a entende? O intérprete responde. Abre aspas, porque é um discurso do intérprete. Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, e todo o seu entendimento. Fecha aspas, é o discurso dele. E ele continua, abre aspas. Ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Fecha aspas. O intérprete da lei aqui, ele traz um resumo aqui, da lei de Moisés. Perceba no verso 28, o que Jesus responde, quando esse intérprete da lei, ele apresenta a resposta para Jesus. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Meus irmãos, analisem comigo como isso aqui é uma questão interessante. Com a resposta do intérprete da lei, nós não temos dúvidas, como é notório que o doutor conhecia a lei. Irmãos, pensem comigo. O problema desse rapaz, desse homem, não era falta de conhecimento teológico. Ele conhecia a lei. É nítido isso. Mas há uma questão aqui que me chama muita atenção na resposta de Jesus. Conhecer a lei e saber interpretá-la corretamente, leia-se aqui. Eu não estou falando de uma interpretação teológica correta. Eu estou falando de uma interpretação prática correta. Se os irmãos me entendem, a questão aqui não era falta de teologia, falta de conhecimento, falta de saber o que era a lei de Moisés, falta de conhecer a lei de... Não era essa a questão. A questão aqui é a incapacidade desse rapaz de interpretá-la corretamente para a sua vida prática. Leandro, como é que você percebe isso? Em primeiro lugar, vamos analisar qual é o propósito da lei. É perceptível que ele não sabia qual era o propósito da lei. Segundo, me parece que ele não conhecia sua condição de pecador. Terceiro, ele não conhecia os fundamentos da salvação. Irmãos, enquanto eu pensava nesse texto, eu fiquei analisando aqui duas grandes problemáticas. Crentes e irmãos na fé, que a ausência de maturidade espiritual é por uma ausência de conhecimento teológico. E uma outra problemática. Alguns outros irmãos da fé que o problema não é ter o conhecimento intelectual teológico, é não saber transformar isso na sua vida prática. Muitas pessoas, talvez, parece até uma questão extremamente contraditória, mas muitas pessoas, talvez, dadas as suas devidas proporções, é claro, se assimilam muito a esse intérprete da lei. Ele conhece teologia. Ele sabe explicar o que é justificação. Ele sabe explicar pontos principais da teologia paulina. Ele sabe. Ele sabe conversar sobre isso, ele entende sobre isso. Questões introdutórias teológicas, ele sabe, ele conhece. Intelectualmente, do ponto de vista teológico, ele não tem muitas lacunas.
Mas a questão é que todo esse fundamento teológico, doutrinário, religioso que ele conhece, ele não transforma isso de forma prática na sua vida. Muito interessante a gente pensar sobre isso. Geralmente a gente é levado a crer na perspectiva de que alguém não é uma pessoa piedosa na sua vida prática, mesmo sendo um crente, ou se nominalizando como evangélico, porque há nele a ausência de conhecimento doutrinário, bíblico, teológico. E no meu modo de ver, conhecer sobre Cristo através da sua palavra e, sobretudo, ser fundamentado numa boa teologia, isso corrobora para que uma pessoa seja madura na fé. Mas é interessante, ser versado em teologia não torna alguém piedoso. Ser versado em teologia não torna alguém íntegro. Ser versado em teologia não é garantia de que seja uma pessoa eticamente honesta. Mais ainda, ser versado em teologia não garante que uma pessoa seja genuinamente salva. Como esse ponto me chamou a atenção aqui? Como isso, inclusive, nos possibilita, irmãos, fazer uma reflexão. E a primeira reflexão que eu quero fazer, com base nessa análise, que nós estamos fazendo no verso 28, é o seguinte: louvado seja Deus, por eu e você ter iluminação na mente para compreender o Evangelho. E da minha parte, eu sou uma pessoa que eu sou defensora para que possamos ter o melhor protagonismo possível, usando uma expressão emprestada aqui, nos corredores do saber humano. Mas olhando para esse texto, como é interessante a gente pensar que eu não posso, de forma nenhuma, achar que o conhecimento intelectual que eu tenho sobre Deus é garantia de piedade. É garantia de uma vida regenerada. E o ponto para a gente pensar, e eu quero que a gente faça essa reflexão durante toda a exposição: tudo que eu e você recebe de melhor conhecimento bíblico possível, de melhor ensino pedagógico, doutrinário, bíblico, teológico possível, não só do púlpito local, mas de todos os canais que nós temos como nos alimentar, de ler bons livros, de participar de eventos bíblicos, de ter pregação expositiva no púlpito local, de boa doutrina, de uma teologia saudável. Tudo isso, nós fazemos o que com isso? Nós transformamos em que esse conhecimento? Todo o repertório que nós conhecemos, recebemos, somos ensinados, aconselhados, orientados. Durante um ano inteiro, estamos iniciando 2026. Se Deus nos der graça para que a gente chegue até dezembro de 2026, um ano de exposições bíblicas, escola bíblica dominical, exposição de livro, eventos na igreja, boa teologia, boa doutrina, bom ensino, aconselhamento, cursos, conferências, pregações. O que nós vamos fazer com tudo isso? Isso é um ponto para a gente analisar. Me parece, e isso eu quero usar me parece, mas no decorrer do texto se evidencia, que esse intérprete da lei, do melhor que ele tinha, do melhor que ele aprendeu, do melhor que ele recebeu, do melhor que ele foi ensinado, isso não se reverbera na sua vida prática. Isso não se reverbera na sua vida pública.
assim como esse doutor da lei, muitos podem conhecer a lei, leia-se aqui, vamos aplicar o Evangelho. Mas, infelizmente, eles não conseguem transformar todo esse repertório em uma vida prática. Não se evidencia. É mais ou menos assim. Se nós colocarmos uma pessoa como essa e nós dividirmos a sua vida diante de dois parâmetros: o que ele sabe sobre Deus e a sua vida pública, parece que não se harmoniza. Parece que quanto mais ele sabe de Deus intelectualmente, menos ele evidencia isso na sua vida diária. Percebe o verso 28? Jesus disse: você respondeu corretamente. Você sabe. Você conhece. Você sabe explicar teologia. Você sabe o que é a lei de Moisés. Só tem uma questão: você não sabe quem é seu próximo. Muito bem. Nessa primeira perspectiva, nós olhamos para esse texto na ótica do intérprete da lei. Vamos olhar para esse texto aqui na ótica de Jesus agora? Vou fazer esse exercício. Para isso, nós vamos ler do verso 30 ao verso 37. Verso 30. Jesus prosseguiu dizendo, 2 pontos. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Verso 31. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. Verso 32. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, abre aspas, cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Fecha aspas. Então Jesus perguntou, qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Irmãos, muito bem. Olhando para esse texto agora da ótica de Jesus. No primeiro momento nós olhamos para esse texto da ótica do intérprete da lei. Vamos olhar pela ótica de Jesus agora. O que me chama a atenção? Nessa breve narrativa, Jesus coloca 2 cenas. 2 cenas. Como Jesus tem maestria, né, em contar narrativas. Maestria. Jesus coloca 2 cenas. Na sua narrativa, trata-se de um homem. Ladrões o prenderam, o machucaram, como Lucas narra aqui na parábola, semi-morto. Vamos entender com alguém numa condição
bastante fragilizada. Bastante fragilizada. Jesus coloca na cena, no primeiro momento, sacerdote e um levita. A narrativa diz que eles passaram de largo. Tentando entender essa expressão de uma forma muito prática, e o texto é muito claro no meu modo de ver, eles fizeram distância desse rapaz, a maior possível. De tal forma como você passar de uma calçada e ir para outra calçada do outro lado da avenida para não passar próximo de alguém. A ideia de passar de largo é mais ou menos essa. Jesus traz outra cena dentro dessa narrativa. Um samaritano. Um samaritano. O que nós percebemos aqui no primeiro momento? Do ponto de vista do sacerdote, do ponto de vista do levita, é muito claro. Jesus aponta para uma falta de empatia espiritual. E isso é uma característica de uma religiosidade sem piedade. Isso é característica de uma religiosidade vazia de boas práticas, vazia de caráter, vazia de piedade. Em primeiro lugar, Jesus nos coloca essa cena. Sacerdote e levita são personagens que estão na parábola, e como nós sabemos, eles eram responsáveis por cuidar do templo, de cuidar dos cultos. E me parece aqui, usando a expressão de alguns comentaristas, que se porventura, talvez no entendimento desse levita e no entendimento desse sacerdote, se ele tocasse nesse samaritano, ele estaria impuro. Logo, estariam indignos de prestar algum culto ou cerimônia a Deus. Ou seja, ser considerados cerimonialmente impuros tem mais relevância para esses religiosos que praticar a piedade com alguém necessitado. Essa é a primeira cena. Essa é a cena que nós temos do sacerdote e do levita diante daquele rapaz quase morto. Na outra cena, o samaritano, que apresenta uma postura, uma conduta, uma forma, uma maneira, um tratamento completamente diferente do sacerdote e do levita. Essa é a outra cena. Se falta empatia espiritual no levita e no sacerdote, tem empatia espiritual no samaritano. Se falta boa educação no levita e no sacerdote para com aqueles que necessitam de auxílio, de ajuda, de algum tipo de prestação, de assistência, se falta para o sacerdote e para o levita, tem para o samaritano. Sendo que nós não podemos esquecer que o samaritano, ele está dentro de uma perspectiva étnica religiosa diferente dos judeus. E nós conhecemos muito bem isso no Novo Testamento. Não é a primeira vez que nós temos a referência de um samaritano dentro de uma história bíblica, e às vezes até dentro de um episódio bíblico. Aqui nós temos uma narrativa. Essa é uma narrativa pedagógica. Mas nós temos outros exemplos. O que eu aprendo, e aqui eu quero extrair algumas aplicações a partir dessas duas cenas que está diante de nós. Dessas duas cenas. Primeira lição que eu quero pensar com os irmãos. Olhando para essa cena antagônica, praxis cristã do sacerdote e do levita, praxis cristã do samaritano. Essa cena antagônica. O que eu aprendo? Em primeiro lugar, encontramos por vezes
em pessoas ímpias mais piedade, respeito, generosidade, educação e empatia espiritual do que em crentes. Parece algo extremamente contraproducente, contraditório, mas é um fato. Eu quero pedir por gentileza para os irmãos abrirem, a irmã Luana, Lucas 17, do verso 15 ao verso 19. Lucas 17, do verso 15 ao verso 19. Verso 15. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Verso 19. E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Obrigado, irmãos. Prestem atenção nessa cena aqui que Lucas narra no capítulo 17. Jesus curou 10 leprosos. Só volta um. E o que volta é estrangeiro. O que dá glória a Deus é o estrangeiro. O que é grato é o estrangeiro. Interessante que pelo discurso de Jesus, havia uma expectativa de Jesus, de aqueles que talvez fossem judeus, ou compreendessem a lei de Deus, voltassem a agradecer-se. Por quê? Se esperaria que pessoas que confessam a fé, é que sejam gratas. Se espera que pessoas que conheçam a fé, que conheceram a mensagem de Cristo, que são cristãs, que compreenderam a mensagem do Evangelho, se espera que elas que sejam respeitáveis, elas que tenham uma palavra decorosa, elas que sejam generosas, elas que sejam respeitáveis, elas que sejam piedosas, mas não, o exemplo que nós temos nessa narrativa de Lucas é que o estrangeiro é que é. Nós lidamos com situações assim hoje, muito mais do que nós pensamos. É por vezes, da boca do ímpio, que Deus é glorificado por coisas do cotidiano. É por vezes, da boca do ímpio, que se percebe, ou das mãos do ímpio, que se tem generosidade, educação, moralidade, boa conduta, boas palavras. Mas a expectativa que a gente percebe em Jesus, sobretudo fazendo essa referência a Lucas 17, é que se espera isso dos crentes que compreenderam a mensagem da cruz. Ora, quem é que vai ser respeitoso, generoso? Ora, quem entendeu a mensagem da cruz, logo o crente. Mas não, pelo que Jesus nos evidencia nessa parábola, é de um estrangeiro que vem isso. É de um ímpio que se vê exemplos, às vezes, de um casamento respeitável. É da boca de um ímpio que, às vezes, por uma boa moralidade, não se escuta palavrões. De um ímpio. Ele não frequenta nenhuma igreja. Ele não conheceu a mensagem da cruz ainda como eu e você conheceu ou teve luminosidade para conhecer, mas é ele que fala, graças a Deus. É ele que fala, Deus te abençoe. É ele que fala. É ele que no trabalho, às vezes, tem a melhor conduta moral. Respeitável, educado, pontual, ético, generoso. Fica muito claro para mim isso aqui. Segunda lição, estamos olhando a cena. As obras religiosas, desprovida de piedade,
Vou repetir. As obras religiosas desprovidas de piedade são vazias para Cristo. Para o sacerdote e o levita, o serviço no templo não tinha nenhuma relação com a vida pública deles. Tem muitos irmãos que de uma forma muito errônea pensam assim. Ele acha que o exercício religioso dele, cristão, que ele tem na igreja, ou tem com os irmãos de fé, não tem nada a ver com a vida pública dele. Me parece que o sacerdote e o levita têm essa compreensão, e esse intérprete da lei tem essa compreensão também. É importante pensar. Meus queridos irmãos, olhando para essa cena, se por vezes temos dificuldades para acolher ou acudir os domésticos na fé, quanto mais os marginalizados estrangeiros. No último domingo, se porventura você não estava no culto das 17, ou não nos acompanhou de forma remota no culto das 17, eu queria que você assistisse à exposição de Ruth capítulo 2. Na exposição de Ruth capítulo 2, do último domingo, no culto vespertino, há uma representação alegórica no exemplo de Boaz para com Ruth. Os irmãos assistindo à exposição vão se contextualizar, inclusive, do contexto da viagem de Ruth com Noemi e da condição que Ruth estava. Ela encontra em Boaz um amparo espiritual, empatia espiritual. Eu quero pensar numa coisa com muita solenidade nessa noite com os irmãos. Olhando para essa cena de uma praxis cristã, entre aspas, do levita e do sacerdote, e olhando para a do samaritano, eu quero que a gente faça a seguinte reflexão: como que nós lidamos com as necessidades dos nossos irmãos na fé e com as necessidades daqueles que precisam da gente? Dos pedidos de oração que foram feitos no culto de hoje, quantas vezes essa semana a gente vai orar por essas pessoas? Quando essas pessoas chegarem na igreja, quantas vezes nós vamos perguntar a elas como é que elas estão, como é que estão passando, se passam bem? Essa é uma pergunta para ser feita. Todos os projetos que fazem parte da nossa comunidade local ou da sua comunidade local, caso você seja de outra comunidade. Como é que você acolhe isso? Como é que você acolhe as necessidades do seu irmão? Das pessoas que trabalham com você? Nós precisamos analisar. Congregar é um exercício religioso, teológico, doutrinário? Ou congregar é pertencer? É perguntar pelos meus irmãos, se interessar pela vida deles, orar por eles, interceder por eles, se colocar à disposição. Meus queridos irmãos, apenas para usar como exemplo, por vezes, em um contexto comum, não só da nossa comunidade local, mas de qualquer outra comunidade local, em que, por exemplo, nós nos reunimos, ou uma solicitação para 1 quilo de alimento no dia da ceia. Por vezes nós fazemos pouco caso disso, nem nos lembramos. Nem nos lembramos que aquele quilo é importante para alguém. Porque os diáconos da igreja vão reunir aqueles alimentos e vão abençoar uma família. Por vezes, infelizmente, a gente faz pouco caso, nem lembra disso. Nós temos dificuldades assim
E nós temos dificuldades, assim como esse intérprete da lei, de entender quem era o próximo dele. Terceira lição, olhando para essa cena. Honestidade e decência é fruto de uma vida transformada pelo Evangelho. Olha o verso 33. O verso 33 é interessantíssimo. Vamos reler o verso 33. Verso 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. O samaritano teve compadecimento, empatia, tristeza. Olhou para aquele homem como um homem ferido no meio da estrada, necessitado. Ele foi honesto. Ele foi decente. Ele foi empático. Isso são atitudes de pessoas que são transformadas pelo Espírito Santo, que se compadece, que lembra do irmão, lembra do necessitado. Às vezes, meu irmão, sim, você não tem recurso para poder ajudar o irmão, mas você pode interceder pelo irmão. Você pode mobilizar, procurar outro. Mas, meu irmão, eu estou compadecido que o nosso irmão ciclano está necessitado. O que nós podemos fazer? Podemos falar com alguém, chama a liderança, vamos fazer alguma coisa. Pergunta para ele, chama ele, se interessa. É um interesse pela vida do outro. Isso acontece aqui com o samaritano. Ele se compadece. É interessante. Algumas conjecturas da narrativa. Obviamente que a narrativa, ela é pedagógica. Jesus conta essa narrativa, a gente vai entender por que ele conta essa narrativa. Mas vamos lançar a mão de algumas conjecturas? Vamos lançar a mão da conjectura de um samaritano numa viagem ocupada de negócios. Ele para. Ele acode. Faz curativo. Aplica óleo. Dá vinho, concede vinho. Carrega o homem no animal dele. Leva o homem para uma hospedaria. Detalhe, pela narrativa que Jesus nos conta, estamos falando aqui de um homem honesto. Ele deixa o homem na hospedaria, entrega o hospedeiro e ainda diz assim, cuide desse homem. Se ele gastar mais, se ele for necessário mais para cuidar dele, você pode fazer, porque quando eu voltar eu vou reembolsar. Honestidade, integridade, decência, empatia, generosidade. Essa narrativa, irmãos, ela é um convite para que a gente olhe para o nosso coração e o possa olhar da forma mais solene possível, orando ao Senhor. Eu, meus irmãos, vocês, aqueles que nos escutam de forma remota, e a gente se pergunte, Senhor, meu cristianismo, Senhor, ele é um exercício religioso, doutrinário, teológico, eu sou bem versado, eu conheço, eu estou numa igreja bíblica, eu sei o que é justificação pela fé, e isso é muito importante. Eu consigo desdobrar em conhecimentos, fundamentos importantes sobre a fé. Tudo isso, Senhor, mas Senhor, eu estou transformando tudo isso numa vida prática.
Essa parábola é um convite para essa análise. Ou seja, o que esse samaritano fez é uma demonstração de profundo afeto pelo necessitado. Enquanto eu pensava nesse texto, meditava nele e esboçava o sermão, eu não tive como não me lembrar do episódio em João capítulo 8. Eu vou usar ele como referência ilustrativa, não precisa abrir. É o texto acerca da mulher adúltera. É um texto muito interessante no meu modo de ver. Curiosamente, mais um encontro de Jesus com alguém, né? E esse texto, em João no capítulo 8, ele me traz algumas lições que eu acho que elas são bem aplicáveis aqui. Em primeiro lugar, em nenhum momento Jesus chancela o pecado daquela mulher. Em nenhum momento. Em nenhum momento no texto você vai perceber Jesus, inclusive, negando a prática do adultério. Não está no texto isso. Mas quando aqueles homens levantam as pedras, a ponto de atirar sobre aquela mulher, e a expressão que Jesus usa, me ensina algumas coisas. Em primeiro lugar, aquele texto me ensina que eu não posso olhar para o pecado do outro me colocando num patamar moral maior do que ninguém. Sabe por quê? Porque se eu e você está de pé, e isso é pela graça de Deus, não é por méritos nossos. É uma oração que tem que ser profunda no nosso coração. Para que quem consegue mantermos sustentado na fé é Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Jesus me ensina naquele texto em João 8 também, que nós, que eu, ou que aqueles homens eram tão mendigos quanto aquela mulher. E que sobretudo, nós não devemos colocar sobre nós nenhum altivez espiritual sobre ninguém. A religiosidade desse sacerdote e desse levita faziam deles, na verdade, homens em que marcas do evangelho estavam muito distante deles. Exercer a prática do evangelho não tem a ver com a nossa teologia, igreja, classe social, cargo religioso. Tem a ver com o quê? Misericórdia. Vamos voltar para o texto? Então Jesus perguntou, verso 36. Qual destes três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete responde, o que usou de misericórdia para com ele. Irmãos, indo para o desfecho do nosso sermão, essa parábola é um convite para que eu e você seja empático, generoso e espiritual para com aqueles que a graça de Deus ainda não os alcançou. Quando a gente analisa, irmãos, algumas cenas que estão diante dos nossos olhos,
no nosso contexto da vida pública, no nosso contexto da vida diária. Eu quero pensar com os irmãos, por exemplo, algo que sempre me traz muita reflexão. E percebo que é a gente pensar no Evangelho de forma prática. Prática. Não estou falando de forma teológica, de forma prática. Se eu e você agora passasse, por exemplo, para usar como exemplo, nas imediações da rua João Pessoa agora, João Suassuna, João Pessoa, e olhássemos para cenas que todas as noites ocorrem de forma libertina por entre ali as ruas do centro de Campina Grande. A reflexão que eu faço é a seguinte: o nosso olhar é de chacota, de piada, de brincadeira. O nosso olhar é de condenação no sentido moral? Ou o nosso olhar é de intercessão? É de piedade? Pense comigo, meus irmãos, se a gente olhasse agora, passasse agora nas imediações do centro da cidade. Para mim, isso é um exemplo muito prático da praxis do levita, do sacerdote, para o do samaritano. Porque aquelas pessoas que estão ali necessitam da graça de Deus. Nós temos que passar por aquele lugar intercedendo por aquelas pessoas. Há pessoas que fazem chacota daquilo, acham engraçado. Proferem xingamentos. Eu não sei a história daquelas pessoas. Elas são carentes da graça de Deus. Podia ser minha irmã. Podia ser meu parente. Podia ser eu se não fosse a graça de Deus. Isso não é risível, isso não é engraçado. Isso não é chacota. A gente precisa pensar que essa parábola é uma reflexão profunda sobre o nosso coração. Infelizmente, há pessoas que fazem parte do nosso contexto evangélico, falo do nosso contexto evangélico de forma generalista, da fé, mas elas não conseguem evangelizar uma pessoa de orientação sexual diferente, porque ela tem moralismo com isso. Ela não consegue. Se ela souber em sua empresa, lugar de trabalho, universidade, escola, que aquela pessoa tem uma conduta a qual ela julga como levita e como sacerdote, como alguém condenado, ela não consegue nem sentar na mesa com aquela pessoa. Há pessoas que têm essa dificuldade no coração. Não conseguem evangelizar para essas pessoas. Há pessoas que não conseguem desenvolver nenhum tipo de relacionamento para pregar o evangelho, para se aproximar, para algum tipo de amizade, no sentido de que você possa ser um evangelista na vida dessa pessoa, se souber, por exemplo, que essa pessoa é de religião de matriz africana. Ele não consegue pregar para essas pessoas. Porque como levita e como sacerdote, ele se coloca num patamar moral superior. Ele não consegue pregar para pessoas assim. À luz desse texto, isso não é evangelho. À luz desse texto, nós somos semeadores da palavra de Deus, independente a quem seja. Verso 37. Verso 37. E vamos encerrar.
O intérprete da lei respondeu. Me chamou a atenção a resposta do intérprete da lei. O que usou de misericórdia para com ele? Os irmãos perceberam que o intérprete da lei não falou samaritano. Ele não falou samaritano. E ele respondeu corretamente. Parece, irmãos, e como é brilhante a narrativa de Jesus. Jesus responde a esse rapaz, levando ele a todo um raciocínio para ele mesmo dizer quem era o próximo. Aí Jesus responde de uma forma, meus irmãos, Jesus dá um desfecho a esse diálogo de uma forma brilhante. Então Jesus disse, o quê? Vá e faça o mesmo. O que Jesus está dizendo? Tu é doutor da lei, tu interpreta a lei, mas meu querido doutor da lei, se você não interpretar tudo que você conhece na sua prática, isso é vazio. Isso é vazio. A conclusiva, no meu modo de ver, dessa exposição para os queridos irmãos hoje, para nós orarmos. Essa parábola é um convite de Cristo para uma reflexão. Com quem se parece a nossa cosmovisão de cristianismo? Sacerdote levita ou samaritano? Essa é a reflexão que nós precisamos sair hoje à noite pensando nela.